E há vários vídeos atrás, um inscrito tinha me pedido para fazer uma análise sobre a Odontoprev, e eu confesso que eu estava meio com preguiça de fazer a análise dessa empresa, porque era um segmento no qual eu não entendia muito, eu não queria falar muito sobre essas questões, mas me surpreendeu bastante a capacidade de geração de caixa que essa empresa tem, e nesse vídeo a gente vai discorrer sobre essas questões e entender se vai fazer parte da tese de investimento da sua carteira, e a gente vai ver também a questão dos dividendos, a gente vai ver o mercado de seguro odontológico, os resultados do quarto trimestre de 2024, dividendos e os seus crescimentos absurdos, né? O que esperar da empresa para os próximos anos. Então a gente vai fazer essa análise. E eu comecei criando a minha base de estudo, vendo se era uma empresa rentável, porque seria o primeiro ponto de analisar se é uma empresa, se vale a pena até mesmo da gente poder fazer os vídeos aqui, que eu quero sempre trazer só empresas que são empresas boas, né? E observe que de 2009 até 2024, 2025, se iniciando aí, é uma empresa que veio crescendo as suas receitas de uma forma bem linear, bem redondia. E de 2018 para cá também crescimento de lucros constantes. Isso já foi um primeiro ponto que eu abri os meus olhos, achei interessante. Falei, tá, preciso pesquisar mais sobre essa empresa. Depois fui dar uma analisada nas suas cotações. No longuíssimo prazo, desde todo o período do seu IPO aí, de 2008 para frente, a gente percebe 300% de rentabilidade apenas no valor da cotação, sem considerar reaporte de dividendos. No curto prazo, teoricamente, a gente veria até uma certa oportunidade, porque ela está performando nos últimos 12 meses com 16% menos rentabilidade perante o valor da ação, mas isso é só um dos pontos que a gente analisa para fazer ali a tese de investimentos, né? Outro ponto também que eu acho bem interessante é ver a rentabilidade dessa empresa perante a outros indexadores, por exemplo, como o CDI, o IMAB, que é uma carteirinha ali do Tesouro IPCA+, os tesouros pré-fixados, né? Também se venceu o Ibovespa ou não, ou se venceu o índice onde ela está, que é o índice das small cap, né? Se eu abro um parâmetro de 2008 a 2025, um parâmetro mais longevo, a rentabilidade dela foi surpreendente, com 733% de rentabilidade contra a renda fixa, que deu 497%, contra o CDI de 350%, contra o Ibovespa apenas 123%, e contra o índice em que ela está inserida, que é o Small Caps, nas empresas de menor captação de mercado, com 106,8% de rentabilidade. Então veja a disparidade com que essa empresa veio crescendo. E um dos pontos que me chamou a atenção é entender o porquê que essa empresa veio crescendo com o passar dos anos. E um ponto que a gente pode observar plenamente é aqui por esse gráfico, que em janeiro de 2024, né, um dado até um pouco mais antigo, os planos exclusivamente odontológicos somaram 32,7 milhões de beneficiários. E veja o crescimento exponencial que está acontecendo nos planos odontológicos frente a uma certa estagnação dos planos de assistência médica, por exemplo, né? Então a gente vê esse crescimento bem linear de 2013 até 2023 aqui nessa janela, e a gente consegue casar esse crescimento do mercado odontológico para seguros com o crescimento das receitas e dos lucros da Odontoprev. E quando eu vejo um dado mais atualizado aqui do mercado de acordo com a própria Odontoprev, um estudo que eles realizaram, eu tenho que nos últimos 10 anos, de 2014 a 2024, enquanto o crescimento de saúde, né, dos planos de saúde cresceram apenas em 1.600.000 vidas, né, de novos seguros, a gente tem que os planos odontológicos tiveram 14 milhões de penetração, né? Teoricamente seria 17% da população, e veja o mercado, apenas 17% da população. Então veja esse mercado galgando ali para os próximos anos, talvez um crescimento bastante interessante, né? A gente tem aqui que os planos odontológicos em 2024 adicionaram 2 milhões e 100 mil novos beneficiários. Então, por isso que a gente consegue observar aquele crescimento de receitas e, obviamente, o crescimento dos seus próprios lucros, né? E a Odontoprev, ela se dá bem nisso, né? O fato de ser um plano odontológico, que ela está acima dos seus pares, ou acima dos seus concorrentes, né? Como a Porto Saúde, a Sul América, a Amil, a Apvida também, né? E aliado a essa questão da gente entender que vem crescendo o número de clientes, mas importantes para seguradoras, né? Assim como é Caixa de Seguridade, BB Seguridade, Porto Seguros, que eles olham essa sinistralidade, nos planos odontológicos a gente também dá essa olhada na sinistralidade. Aqui a gente percebe que é uma sinistralidade menor do que os seus próprios concorrentes. Então eu tenho um crescimento do número de clientes, crescimento de receitas e lucros com uma baixa sinistralidade. E isso favorece o quê? Um crescimento desde o seu IPO
um CAGR ali, né, de forma anual em porcentagem de 15%, deixando os seus pares para trás, né? Em 2024, foi uma empresa que teve 2,2 bilhões de reais em receita líquida, né? Então essa criação de valor que eles falam aqui de 2006, que é o IPO, até 2024, se mostra crescente, e uma crescente que é difícil de a gente ver no mercado, né? Que ela é constante, ela vem crescendo, né? E um dos focos de agora em diante da Odontoprev é buscar uma linha que seriam as PME, né? Pequenas e médias empresas, e os individuais. Por quê? O corporativo da empresa, ele já representa 57% ali da sua receita líquida. Quando soma-se o individual e as pequenas e médias empresas, a gente tem uma fatia que sai de 25% para 43% em 2024, né? Então, deixando ali em 2014 era 75% só corporativo, depois mais pessoas veio se adentrando nos planos, as pequenas empresas também com flexibilidade dos negócios da Odontoprev. Nós temos que caiu de 75 para 57, mas abraçou uma fatia diferente, um market share diferente, que seriam as pequenas e médias empresas e os próprios individuais. Um ponto que é muito interessante também, porque a Odontoprev, eles têm uma parceria com o Bradesco Dental. Então a parte dental do Bradesco Saúde é gerida pela Odontoprev. Então isso traz o quê? Traz muito mais clientes, traz um local onde ela pode fazer um marketing e aproveitar esse marketing trazido do Bradesco Seguros junto para a Odontoprev. Então ela garante essa questão. No caso até do segundo semestre de 2024, teve uma adição líquida ali de 246 mil vidas, né? E com o passar do tempo, a gente percebeu lá a evolução das suas receitas e lucros, casando o quê? Justamente com o aumento do seu EBIT, da sua margem de lucros. Por quê? Porque eu tenho um aumento de clientes e aumento de receitas, mas eu tenho o quê? Uma queda da sinistralidade. Se eu tenho queda de sinistralidade, sobra mais lucro para a empresa ser auferido, e com isso ela tem uns números melhores. Outro ponto que me chamou bastante atenção, que é bem relevante de relacionar com o Odontoprev em si, é a questão do seu caixa líquido em 2006, antes do seu IPO de 205 milhões. Depois, ela, com essa geração de caixa total, desde o seu IPO de 2006 a 2024, 5,4 bilhões de reais. Mesmo fazendo aquisições, mesmo fazendo um CAPEX, né, que são seus investimentos, que um dos pontos interessantes é que ela não precisa de um capital tão intensivo assim para investimentos, então isso sobra mais para ela oferir lucros para os acionistas, né? A parte do Bradesco somando aí também. Com isso, ela tendo esse 5,4 bilhão no seu fluxo de caixa, 4,1 bi foi só de distribuição ou remuneração para os acionistas, seja dividendos, seja restituição de capital ou também na recompra e cancelamento das suas ações. Mesmo assim, ainda no fim de 2024, ela teve o seu caixa líquido de 913 milhões de reais. Então, é uma empresa que ela tem uma capacidade muito grande de geração de caixa. E como ela tem essa capacidade de geração de caixa muito previsível, ela pode fazer como as outras seguradoras da bolsa, distribuir um payout sobre os dividendos ou sobre os JCPs muito grande. Só em 2024, 97% de payout foi oferecido aos acionistas. Aqui a gente pode perceber que do seu lucro líquido, que em 2024 foi de 534 milhões de reais, 519 milhões foi distribuídos tanto por dividendos, juros sobre capital próprio e recompra de ações. Então, quando nós estamos analisando uma empresa, a gente precisa entender que a parte de recompra e cancelamento das ações é uma modalidade de também remunerar o acionista. Por quê? Eu vou diminuir o número de ações correntes que a empresa tem e, com isso, o tanto de ação que eu possuo na minha carteira fica mais concentrado. Sendo assim, eu recebo mais dividendos proporcionais e recebo mais juros sobre capital próprio. E veja que ela vem pagando ali um payout sempre acima de 90%, que é uma de suas políticas, né? Para 2024, o quarto TRI de 2024, 81 milhões a serem aprovados, que nós vamos ver mais para frente, dia 1º de abril, tá, de 2025, com remuneração trimestral também. Olha que ponto interessante. Para esse resultado agora, entendendo esse crescimento de receitas, de lucros, de margem de lucro, de queda de sinistralidade, de parceria com o Bradesco, esse crescimento massivo, a gente pode perceber que os seus destaques para o quarto trimestre de 2024, que é uma das pautas aqui do vídeo, foi o crescimento da receita líquida, que passa de 4,6 para
8,2, né? Impulsionado aí pelos maiores tickets dos todos os segmentos, né? O Bradesco Dental também adicionando 120 mil novos beneficiários no trimestre e 284 mil em 2024, né? Com a PME e o corporativo, como eu já mostrei, a sinistralidade também caindo um pouquinho de 40% para 38,4%, o lucro líquido recorrente também por ação acelera 29%, com CAGR de 10%, né? Tem dividendo, tem juros sobre capital próprio, compra de ações, distribuição de 100% ali do seu lucro, porque é uma empresa que não tem dívida, um caixa ainda sobrando de 913 milhões, com um ROI aí de 40%. Então a gente tem uma empresa que está ali trabalhando super redondinha, com uma saúde financeira muito interessante, e eu sinceramente não esperava por esse resultado ao analisar o Odontoprev. Lembrando que não é sugestão de investimento, não é recomendação, nada disso. Aqui eu estou sendo friamente analisando aqui o que a gente tem de balanço que a empresa vem soltando, tá, pessoal? Então, só para a gente entender, vou me delongar um pouquinho mais aqui na questão da sua DRE, é o que a gente pode perceber dos resultados do trimestre, que cresceu sua receita em 8,2%, com 589 milhões. O EBITDA ajustado também cresceu na mesma porcentagem, né, que o EBITDA é bem importante da gente analisar numa empresa, 153 milhões. Outro ponto que ficou muito expressivo foi o crescimento de 51,6% no resultado financeiro. Os investimentos que a empresa tem, a rentabilidade que ela tem com o caixa dela, que ela deixa investido, faz com que esse resultado financeiro favoreça os lucros da empresa, né? O dinheiro que ela tem armazenado ali dos seguros que ela pega, similar ao que as seguradoras fazem, ela deixa isso render e também entra na remuneração aqui para os acionistas, né? Com isso, ela tem um lucro que cresceu 27%, e um ponto bem interessante é que o total de remuneração aos acionistas, né, de 2023 para 2024 cresceu 1,8% ali, com um payout que eu já disse bastante elevado. Agora vejo um ponto aqui que me intrigou bastante, que eu gastei assim várias horas para poder estudar essa empresa, que a gente percebe que de 2015 a 2023 vem ali pagando na casa dos 37 centavos, uma média de 35 a 40 centavos de dividendos todos os anos, então boa pagadora de dividendos. Só que em 2024 ela saiu de 37 centavos para R$ 1,45, né? Lembrando que para 2025 já está provisionados alguns dividendos e juros sobre capital próprio do ano passado, tá? Então você pode ver que a Datacom aqui é do ano passado e o pagamento aqui a gente vai perceber que tem para abril e para dezembro já aprovisionado, né? Já fez um pagamento também em 29 de janeiro de 2025. Então, um ponto importante que eu quero entrar aqui é o seguinte: ela é uma empresa que vem com os seus lucros e receitas crescentes que nós vimos, mas não é um crescimento muito fora da curva que justifique essa distribuição de dividendos. A gente pode perceber que ano a ano ela vem oferindo ali em média 500 milhões de reais ano a ano. Então, se ela vem distribuindo esses dividendos de forma constante, sendo 95% ou 90% do seu payout, que diferença foi essa tão grande que ela saiu de 37 centavos para R$ 1,45, ou seja, ela pagou em 2023 182 milhões em dividendos ou remuneração aos acionistas. E para 2024 ela pagou 542 milhões, de algum lugar teve que sair esse dinheiro. Por quê? Eu tenho uma empresa aqui, ela vem com lucros regulares. Esses lucros regulares, e eu tenho um payout sobre esse lucro, que também é regular, o dividendo não poderia ter aumentado assim do nada, né? Então eu tive que pesquisar muito a fundo sobre isso e descobri que, pela sua geração de caixa que é muito forte e os menores investimentos, com que ela tem um capex muito baixo, ela pode fazer o quê? Distribuir parte da sua reserva de lucros, que eu acho que foi o que aconteceu. Não posso te reafirmar 100% com clareza. Se você sabe sobre essas questões, deixa aqui no comentário para a gente enriquecer mais o vídeo. Mas aqui o que eu pude perceber é o seguinte, olha só, em 31 de dezembro de 2023, ela tinha 615 milhões no caixa, na sua reserva de lucro. Depois, em 2024, ela baixou de 615 para 313. Então, supõe-se que essa maior distribuição de dividendos, saindo de 37 centavos para 1,45, pode ser com que
parte do seu payout do lucro líquido, e ela pegou parte dessa reserva que ela tem ali de lucros, né, que não pode ser uma reserva gigantesca, tem todo um estatuto que define o quanto de reserva que essa empresa tem, e ela estava ultrapassando essa reserva, resolveu o quê? Jogar isso como retribuição para os acionistas, o que é muito interessante, porque pode ser que mais para frente, como ela tem um baixo CAPEX, é uma empresa que está bem resiliente na questão de adquirir outras empresas, não é um crescimento desenfreado, ela sempre vai reportar bons lucros, e a gente vê que o mercado odontológico em crescimento ali, com mais clientes a cada trimestre, ela possa vir a ser uma excelente pagadora de dividendos. Tanto é que ela já cancelou 6 milhões de ações com que foram compradas nessas ações, então tem menos ações circulantes, né? E nessa mesma data ainda tem uma proposta ali que foi dia 26 de fevereiro, tá? De 2025. A administração apresentou a proposta de dividendos trimestrais de 81 milhões a ser deliberada na Assembleia, somada aos juros sobre capital próprio de 21 milhões e mais outra recompra de ações de 12 milhões, tá? A remuneração total do acionista atinge 114 milhões ou 100% do lucro no quarto trimestre de 2024. Então veja, a capacidade com que essa empresa tem de gerar caixa e remunerar o acionista é impressionante. No meu caso, achei bem interessante mesmo. Olha só, caixa líquida e dívida zero, né? Fechando 2024 com 903, né? Distribuiu dividendos do seu lucro quase inteiro, tirou da reserva de lucro também para distribuir mais e ainda sobrou no caixa da empresa 913 milhões de reais e sem nenhuma dívida a ser paga, né? Então com isso ela consegue esse resultado financeiro muito interessante, né? Aqui a gente percebe ver que o CAPEX dela é bem baixo, né? Mas quase que 100% disso é investindo em tecnologia para aprimorar o seu sentido operacional nesse caso. Então, vejo bons números para essa empresa. E outro ponto que me intriga bastante é que quando eu olho lucro e cotação, olha só, tem um gap enorme, um dos maiores que eu já vi perante ao lucro e a cotação. Nós temos uma cotação que permeia os R$10 e um lucro que teoricamente oferia uma empresa uma capacidade de custar ali uns R$60, por exemplo. Então vejo o mercado de forma geral desacreditando um pouco no potencial que essa empresa tem. Lembrando que não é sugestão de investimento. Então a gente percebe que o quê? A gente tem uma empresa que tem um market share muito grande na parte de seguros odontológicos, um dos maiores do mercado, que vem com parcerias com o Bradesco Saúde. Nós temos o que de mercado? Nós temos um mercado que vem crescendo, né? A necessidade que as pessoas estão em cuidar mais dos dentes e ter uma saúde bucal mais aprimorada. Isso cada vez mais eu tenho mais clientes entrando nesses seguros e são clientes que estão sendo ali jogados pelas pequenas e médias empresas e pelos planos individuais também, porque já é um market share já expandido da base do corporativo. Então a Odontoprev, pegando essas pequenas e médias empresas, pegando os individuais, ela vai conseguir oferir uma rentabilidade muito mais positiva. Como é uma empresa que tem um CAPEX baixo, ou seja, precisa investir pouco e tem zero de dívidas, todo o dinheiro que está ali rendendo na empresa praticamente é distribuído em forma de payout para os acionistas. Então achei muito interessante essa questão, me surpreendeu bastante, tá? Uma das análises onde eu fiquei mais surpreendido aqui de todos os vídeos que eu vi foi a questão da Odontoprev, que eu, sei lá, por algum preconceito específico de ações, não esperava tanto assim dessa empresa. Então eu espero que você tenha entendido ali e que esse vídeo tenha reforçado a sua tese de investimento, que você se sinta com a sua mente aí mais clara sobre as dúvidas que você teve, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias, cada dia tem um tema diferente pra gente poder discutir aqui, por isso que é importante você assinar o sininho, e tem vídeos às 7 da manhã, tá? Deixa pra mim seu comentário, o que você achou também dos resultados da Odontoprev e se você a tem na sua carteira. Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.